A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É uma alegria poder falar um pouquinho com os irmãos. É eu e a Esther, nossa pequenina que chegou ao mundo há tão pouco tempo, mas que tem realmente feito a nossa vida ser realmente desafiadora e muito alegre. E nós gostaríamos de agradecer a cada um dos irmãos que oraram por nós, pela minha saúde especificamente, porque agora estamos em casa, estamos bem, nossa pequenina já está se acostumando com a casa, e é uma alegria saber que nós podemos contar com as orações, com as mensagens dos irmãos sempre. Eu gostaria de compartilhar com você, para esse culto, Salmo 131, nada mais propício, que diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera você no Senhor. Nós enfrentamos muitas dificuldades todos os dias, infinitas, ainda mais em tempos difíceis. Quem diria que 2020 seria um ano totalmente atípico nas nossas vidas, desafiador. Sabemos que estamos ainda no meio de uma turbulência, de uma tempestade, não sabemos quando vai acabar tudo isso, de que forma vai acabar tudo isso. Mas o que Deus nos convida é descansar nele. É ter a certeza de que ele vai suprir toda e qualquer necessidade das nossas vidas. Assim como o bebê espera que a sua mãe realmente possa saciá-lo, aconchegar no momento de dor, de cólica, de dificuldade, e depois de mamar ele se sente seguro ali no peito da mãe. Nós temos vivido isso várias vezes e realmente alegra o nosso coração. Que você possa ter esse sentimento diante do Senhor. Que realmente você não fique altivo e nem soberbo, porque a grande lição que nós tiramos de tudo isso é que nós não temos o controle de nada. E Deus tem, e Deus é soberano, e Ele é bom, e Ele sabe o que é melhor para nós. Que Deus seja contigo. Um grande, forte abraço, virtual por enquanto, para todos. E vamos orar. Pai de amor, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua infinita bondade para conosco, pelo teu cuidado e pelo teu amor leal para conosco. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós caminhamos sem fé, pelas vezes, ó Deus, que nós não descansamos em Ti e não esperamos em Ti, pelas vezes que ávidos queremos fazer as coisas, queremos nos precipitar e não esperamos o seu tempo e nem a tua vontade, Senhor. Ensina-nos a esperar e a descansar em Ti. Ensina-nos a nos satisfazer com o que o Senhor tem. Que realmente nós possamos aprender a viver satisfeitos, contentes em toda e qualquer situação, sabendo que o Senhor é Deus e que não há outro semelhante a Ti. Nós te rendemos graças e te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, que pelo seu sangue precioso nos justificou e nos salvou. Esse é o motivo da nossa alegria. Obrigada, Senhor, que mesmo no meio das lutas, nós possamos realmente nos sentirmos acolhidos e descansar em Ti. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Fruto de tua graça e de
Olá, eu sou a Renata Gil, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e juntamente com o Conselho Nacional de Justiça e com a Anvisa, lançamos a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Esta campanha é importante porque notamos que durante a pandemia, os casos de violência contra a mulher aumentaram em quase 50% pelo país. Por uma questão de solidariedade, precisamos ajudar essas mulheres que ficam confinadas em suas residências com os seus agressores. E por que escolhemos as farmácias? Porque as farmácias são ambientes conhecidos, locais neutros e amistosos. Quando a mulher procurar você, atendente ou farmacêutico, com este sinal, mantenha a calma, conduza a uma sala reservada e disque 190. Chame a polícia militar. Caso a mulher sinta necessidade de deixar o local, basta que você anote o seu endereço e o seu nome completo. Você, farmacêutico ou atendente, não tem responsabilidade de figurar como testemunha da ocorrência. Você é apenas comunicante. Por questão de solidariedade, de responsabilidade social, se engaje nessa campanha conosco. Levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus
peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Você já subiu uma escada e ao chegar ao topo ficou muito cansado e esbaforido? Isso pode indicar alguma doença ou falta de exercício. Mas existe cansaço de várias ordens, mas também existe alívio para toda forma de cansaço. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Mateus ele registra um momento em que Jesus está diante de multidões e ele faz um convite que nós chamamos na Bíblia de o convite da graça. Esse registro se encontra em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, e eu vou estar lendo. Diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos fazer uma oração pedindo a graça do Senhor para que o Espírito Santo fale aos nossos corações e também traga clareza para as nossas mentes a respeito desse texto. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço pela tua bondade e riqueza para conosco. Obrigado por toda a semana que tivemos, ó Deus. E eu te agradeço também por essa porção das Sagradas Escrituras, que para nós, nesse momento, será alimento. E que, de fato, Senhor, sacie a nossa fome, sacie a nossa sede, ó Deus, que temos por Ti. Fala ao coração do meu irmão e da minha irmã, Senhor, através desse texto. E que o próprio Espírito seja aquele que comunique. Assim te peço, em o nome de Jesus. Amém. Esse texto ele traz uma metáfora muito interessante que Jesus usa para que fique mais claro o convite da graça. Ele vai falar aqui de um animal de carga, um animal de tração, vai falar de um jugo que é colocado sobre esse animal e vai falar de fardo. Para quem vive na roça, ou para quem assiste filme, pelo menos, sobre a vida na roça, na fazenda, entende muito bem que, por exemplo, um boi, quando ele vai carregar uma carroça, qualquer coisa de tração, ele precisa colocar sobre ele jugo, ou como nós chamamos no Brasil, de canga, para que assim fique mais fácil para ele poder carregar essa carroça. Se colocar somente cordas sobre o animal, isso pode ferir o animal. Então é colocado uma canga sobre ele, o jugo ele é uma espécie de madeira que é colocado, e aí dentro, nesse jugo que vem as cordas e amarra-se também na carroça. E assim fica muito mais fácil para que ele possa puxar essa carroça e assim levar o fardo que está aí em cima. Jesus está fazendo essas comparações porque ele sabe que a vida das pessoas ela é uma vida de muito cansaço, de sobrecargas. As pessoas trabalham muito e nesses trabalhos as pessoas, às vezes, desenvolvem um tipo de forma de trabalho
que cansa mais do que produz. E não só isso. Jesus sabe também que na sociedade em que nós vivemos, ele entende que nós somos sobrecarregados, que nós somos oprimidos, que as pessoas colocam para nós pesos maiores do que realmente nós poderíamos carregar, e nem sempre somos tão recompensados por isso. Jesus, desde aquela época, já sabia que as pessoas são muito oprimidas, forçadas a trabalhar bastante e ganhando sempre muito pouco. Jesus está diante de uma multidão de pessoas que com certeza sofreu muito na vida. E essas pessoas com certeza estavam muito cansadas. A palavra cansaço no nosso texto, ela tem uma ideia de trabalhos feito de forma corporal a tal ponto que se torna pesado e cansa a pessoa. E vai falar sobre sobrecarregados também, que tem a ideia de uma pessoa que recebeu responsabilidades tão grande que isso também traz para ela uma sobrecarga e assim ela também fica exausta. Então existe o trabalho manual e existe o trabalho aqui que tem da ordem das responsabilidades. E para todos os dois, Jesus oferece alívio. Então nós vamos entender aqui 3 coisas muito importantes nesse texto a respeito do qual é a proposta do convite da graça de Jesus. O convite da graça de Jesus se dá de uma forma muito interessante, porque quando você vai a alguns versículos anteriores, você vê que Jesus ele pregou e fez muitos milagres em 2 cidades, que foi na cidade de Corazim e na cidade de Cafarnaum. Jesus ele pregou o evangelho do reino, ele fez muitos milagres, e o que se esperava dessa cidade é que elas se convertessem a Jesus, que eles crescem em Deus, que crescem na mensagem, mas eles não creram. E aí, por conta disso, Jesus ele dá 2 sentenças a essas cidades e diz como é que vai ser o julgamento delas no juízo final. Depois, Jesus faz uma oração. Na oração dele, ele agradece a Deus porque ocultou a salvação, ocultou a graça aos poderosos, aos sábios, aos entendidos, mas revelou aos pobres, aos humildes, às pessoas que justamente que estavam cansadas e aos pequeninos. Esse agradecimento de Jesus por Deus ser compadecido, por Deus usar de compaixão e misericórdia para com os mais pobres, é que torna o convite muito mais acessível a essas pessoas e uma proposta, um presente de Deus para essas pessoas. Porque são as pessoas pobres, humildes, que são as que mais sofrem na sociedade. E aí Jesus quer dessas pessoas alívio. Mas não precisa ser só pobre, não precisa ser só humilde para experimentar o alívio da parte de Jesus. Basta que a gente siga algumas recomendações que o texto traz para nós, para que a gente experimente esse alívio que Jesus quer nos dar. Primeira proposta que nós temos nesse texto para experimentarmos o alívio de Deus é receber a própria direção de Jesus Cristo. Porque uma das funções do jugo também, quando é colocado sobre o animal, é para também direcioná-lo. E Jesus ele quer ser aquele que direcione a nossa vida. E ele, ao direcionar a nossa vida, ele facilita o nosso trabalho. Ele nos dá sabedoria, nos dá condução. Ele nos capacita para tal coisa. Por isso que ele vai dizer, aprendam de mim. Quando nós aprendemos Jesus, fica mais fácil fazer aquilo que deveríamos fazer. Porque muito dos cansaços que nós temos na nossa vida, seja de ordem física, seja principalmente de ordem emocional e espiritual, é por erros que nós cometemos e que acarretam consequências trágicas para a nossa vida. Isso nos traz sofrimento, que é uma forma de cansaço também. Então Jesus ele quer dar direção para as nossas vidas. Ele quer dar um alvo para as nossas vidas. Ele quer ser aquele que reina em nossos corações e quando ele reina em nossos corações, ele possibilita que o nosso trabalho seja mais fácil. Porque a segunda coisa que nós aprendemos também com a ideia que o texto traz para nós sobre jugo é de que o jugo, geralmente, ele era usado para 2 animais. E assim, 2 animais ficava mais fácil para eles puxarem a carga. Jesus, ele quer que nós coloquemos esse jugo sobre nós
porque esse jugo já está sobre ele também. Ele quer ser parceiro nosso. Ele quer ser aquele que está do nosso lado. E sendo ele que vai dar direção, e sendo ele que também está conosco, carregando nossos fardos, carregando nossas cargas, tudo não só fica bem mais fácil, mas também fica mais aliviado. De fato, Jesus, ele é aquele que quer estar conosco. Jesus, ele anseia muito parceria conosco. Jesus, ele se oferece para ser o nosso parceiro em qualquer área da vida. Qual é a área da vida que tem cansado você? Tem sido relacionamentos familiares? O seu relacionamento está numa situação que você não sabe mais a direção que deve tomar? Esses relacionamentos tão difíceis a tal ponto de que isso traga para você muita sobrecarga? Jesus, ele quer ser aquele na sua família que está ao seu lado, sendo parceiro e dando direção de como conduzir a sua família, como conduzir os seus relacionamentos. Se é no trabalho, Jesus, ele tem proposta de alívio para você no trabalho, de direção, de sabedoria, de parceria, para que você leve o seu trabalho com mais leveza e que você veja o seu trabalho como uma vocação, como uma forma não só de obter o seu recurso financeiro, mas como uma forma de vocação e de missão para que você glorifique a Deus no trabalho. Calvino foi um daqueles, assim como os outros reformadores, que resgatou a ideia do trabalho como uma vocação. Deus, ele abençoa as pessoas na sociedade através dos seus filhos. E os seus filhos são aqueles que são instrumento de Deus para fazer com que a sociedade seja um lugar melhor. E nós podemos ser aquele que, através do nosso trabalho, facilitemos a vida de outras pessoas. Quando a gente tem uma visão de que o trabalho pode ser uma vocação, nós entendemos que nessa missão do trabalho, nós temos que glorificar a Deus e servir ao próximo. E aí, com a ajuda de Jesus, isso fica mais fácil. Com a ajuda de Jesus, o nosso cansaço é menor, porque nós vamos fazer com mais prazer esse trabalho, com mais alegria, com uma parceria que não nos decepciona. Jesus, ele quer ser esse parceiro para conosco. Então, primeiro você tem a ideia do jugo de uma direção. Nós precisamos ser direcionados nas nossas vidas. Nós precisamos de ver um caminho para onde seguir. E Jesus é aquele que quer dirigir, mostrar caminhos, mostrar onde é o alvo. E assim, quando a gente segue com um propósito na vida, com um sentido de vida, a gente se sente muito mais alegre, tendo objetivos e, de fato, se torna uma missão verdadeira. E além também da direção, Jesus, ele quer ser o parceiro. Ele quer que a gente compartilhe com ele a carga. Ele quer que nós estejamos debaixo do mesmo jugo. Lembra quando Paulo fala sobre jugo desigual, relação entre crente e descrente? Né? A ideia de jugo é exatamente essa. É a ideia de colocar por igual. E Jesus, ele quer nos colocar por igual com ele, nos ajudando, levando a mesma carga, tendo as mesmas lutas. E quando ele está conosco, ele é aquele que se compadece. É aquele que luta por nós, aquele que faz um esforço um pouco maior para nos ajudar. E por último, esse texto vai trazer para nós a ideia do fardo. Porque também o fardo é uma compreensão que Jesus quer que nós tenhamos de que, de qualquer forma, vai continuar tendo trabalho. Nós vamos continuar tendo algumas coisas para fazer na vida. A ideia de a gente ter a nossa vida compartilhada com Jesus não nos exime, não tira de nós responsabilidades. Jesus quer nos dar responsabilidades. Ele quer que o nosso trabalho seja compartilhado com Ele, mas Ele quer que a gente pegue o trabalho dele também e inclua nas nossas vidas. E Jesus, ele tem proposta de trabalho para nós. E é interessante que a primeira proposta de trabalho para nós tem a ver com exercícios. Quando eu falei de você subir uma escada e você chegar esbaforido, cansado no topo dela, pode ser uma falta de exercício? Existem muitos exercícios espirituais que possamos praticar para nos fortalecer,
fortalecer as emoções, fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito. E assim, fortalecidos, nós podemos lidar melhor com as situações, com as ladeiras, com as escadas da vida. Esses exercícios espirituais, por exemplo, pode começar com uma solitude. Solitude é uma das expressões da espiritualidade cristã que fala de você, por escolha, por decisão própria, ficar sozinho. Ninguém gosta de solidão. Solitude é diferente. A solitude é você querer ficar sozinho, mas na companhia daquele que é invisível, na companhia daquele que te ouve, na companhia daquele que coloca o ombro à disposição para você clamar, para você chorar. Nós vivemos um momento de pandemia, onde as pessoas ficam isoladas em casa, e a maioria delas ficam desesperadas por estar sozinhas em casa. Era um momento que elas podiam estar transformando a solidão numa solitude, e assim buscando mais a presença de Deus. E saber fazer oração. Nós não sabemos muitas vezes como orar. Paulo fala sobre isso. Não sabemos orar como convém. A ideia da oração na solitude não é nós clamarmos, gritarmos, aquelas coisas todas, tem aquelas palavras bem formadas, palavras de efeito, não tem nada disso. Mas é aquela conversa sincera, é aquele desabafar com Deus. E é aquele momento, principalmente, de calar diante de Deus para ouvir o que Ele tem a dizer. A gente fala muito para Deus. Deus quer falar conosco também. E nós precisamos ouvi-lo, porque quando nós ouvimos Deus, a palavra dele direciona, a palavra dele traz alívio, a palavra dele traz fortaleza para cada um de nós. Então é necessário que a gente aproveite esse momento para a solitude. Praticar isso. É um dos exercícios espirituais. Tem a meditação, tem a leitura da palavra de Deus, aquela leitura proveitosa, aquela leitura não corrida para querer, ler vários capítulos, mas aquela leitura que você para e, como se fosse um japonês comendo arroz, você vai mastigando várias vezes o mesmo texto para extrair conteúdo dela, para extrair alimento, para extrair a seiva, o gosto que as Sagradas Escrituras têm. E as Sagradas Escrituras ela pode ter dois gostos. Ela pode ser amarga. João, quando ele comeu um rolo, lá no Apocalipse, está registrado, ele sentiu que é meio amargo. Porque, de fato, a palavra de Deus ela nos confronta. A palavra de Deus ela mexe conosco. Ela ataca naquilo que nós estamos errados. Então, ela pode ser amarga nesse sentido. Mas ela pode ser doce como um favo de mel também. Quando nós nos deparamos com as promessas do Senhor, com as palavras de direção, de bênção para nós. E a palavra de Deus tem muitas bênçãos para nós. Então a gente pode experimentar os dois lados. A palavra é agridoce. E é necessário que ela seja agridoce. Porque nós precisamos ser corrigidos naquilo que devemos realmente ser corrigidos. E a palavra nos corrige, ela é a espada afiada de dois gumes que penetra e vai discernindo as intenções do coração e mostrando quem nós somos por dentro. E às vezes o que nós somos por dentro é reprovável diante de Deus. É necessário que essa palavra faça essa operação cirúrgica para que nós possamos ser limpos por ela. Jesus diz aos discípulos, quando ele está lavando os pés, principalmente de Pedro, Pedro que era às vezes muito afoito, dizia muita coisa. Então Pedro dizia, Senhor, não me lave os pés. E aí Jesus diz assim, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro diz assim, então me lava a cabeça, lava o corpo inteiro. Aí Jesus disse, vós já estáis ricos pela palavra que eu vos disse. Quando a palavra penetra no coração, discerne nossas más intenções, discerne a nossa personalidade ruim, essa palavra também se torna não só mais espada, mas também águas purificadoras, que nos purifica por dentro. Também a palavra, ela é doce e ela é eficaz. E ela também traz para nós depois palavras de esperança, palavras de promessas daquilo que Deus quer fazer em nós.
Então, momentos para ler a Bíblia é um exercício de espiritualidade. E isso fortalece você, fortalece os seus músculos espirituais, seu músculo emocional, o músculo da sua alma. E fortalecido, pode vir o trabalho que vier, pode vir a sobrecarga que vier, você vai estar mais aliviado. E assim não sentir tantos pesos da vida. Mas existem outros, tem a meditação, você pode adquirir, por exemplo, um livro do Richard Forte chamado Celebração de Disciplina, que traz 12 disciplinas espirituais. E assim você vai estar se fortalecendo em espírito, podendo carregar pesos maiores. É assim que funciona na academia. Na academia, quando você vai malhar, por exemplo, você não começa carregando 30, 40, 50 quilos no braço. Você começa com 3 quilos, depois aumentando para 5, e devagarzinho, conforme os seus músculos vão se acostumando e se fortalecendo, você vai podendo levantar pesos maiores. A vida espiritual é do mesmo jeito. A gente fortalece o nosso espírito quando a gente pratica o exercício de espiritualidade. E é muito importante nós fortalecermos o espírito, porque a carne ela é fraca. A carne cede. A carne é que cansa mais. E quando ela cansa, a gente fica abatido também de espírito. Então o espírito precisa estar mais forte para que nós possamos resistir nos dias maus, por exemplo. Pratique exercício de espiritualidade. Esse é o primeiro fardo que Jesus quer dar para nós. O fardo de praticar a piedade. Paulo fala sobre isso, de que o exercício físico é pouco proveitoso. Mas a piedade em tudo é proveitosa para o tempo presente e para a eternidade. Pratique exercício de espiritualidade. Esse é o primeiro fardo, que não é uma coisa tão difícil de fazer. Basta ter disciplina, basta ter uma prática diária, constante. Comece devagar, até ir crescendo. Mas o fardo também que Jesus quer colocar sobre nós, para que possamos carregar, também é da missão. Nós temos uma missão. Nós precisamos fazer com que o Evangelho seja conhecido dos amigos, dos vizinhos, dos familiares que ainda não encontraram Jesus. E não só a missão evangelística, mas tem aquela missão particular que Deus dá a cada um de nós. Isso é um fardo. Só que é um fardo que é leve, é suave. Por quê? Porque nós temos a direção do Senhor e temos a parceria do Senhor. Ele, como costuma se dizer por aí, ele capacita aqueles que chama. E ele nos capacita a fazer essa missão. Ele é aquele que ele nos ensina a fazer a missão. Por isso que Jesus diz, aprendam de mim. Então ele realmente faz com que você possa aprender como fazer para fazer direito. Quando você vai executar algum trabalho, por exemplo, sem muito conhecimento, você às vezes faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, faz de forma errada, tem que refazer porque fez errado. Mas quando você é ensinado a fazer, você faz uma vez só e faz perfeito. E Jesus quer nos ensinar para fazermos uma vez só e fazermos de forma perfeita com a parceria dele, que é garantia de sucesso. E aí eu queria terminar com essa palavra de Jesus quando ele diz assim, eu sou bom e humilde de coração. Bondade tem a ver com essa externalidade de ação. Jesus ele é bondoso para conosco. Seja qual for a atividade que você faça, seja qual for a responsabilidade que você tem na sua vida profissional, familiar, qualquer outra mais. Jesus é aquele que tem bondade no coração para te ajudar e assim ser seu parceiro, te dando direção. Mas ele também é humilde de coração e aí tem a ver com mais uma ação interna. Jesus ele é humilde por si mesmo e na humildade dele, ele não força a barra para ninguém. Por isso que é um convite, e é um convite da graça. É você quem tem que aceitar. É você quem tem que aceitar essa parceria. É você quem tem que aceitar essa direção dele. É você que tem que aceitar o fardo que ele propõe. Se você não aceitar, ele não coloca sobre você esse fardo. Você quem tem que aceitar. É você que tem que se colocar diante dele e dizer, Senhor, te aceito como meu parceiro.
primeiro te aceito como Senhor para dirigir minha vida. Porque muito dos problemas que eu tenho são ocasionados pela minha falta de sabedoria. Então me dirige os passos. É você que tem que fazer isso. E aí você também diz, Senhor, você é meu parceiro. Vamos caminhar junto. Vamos estar debaixo da mesma canga. E assim prosperar nos trabalhos. E aí você também diz a ele, Senhor, aceito o fardo. O fardo de viver uma vida piedosa. Piedade é uma das palavras bíblicas para exercício de espiritualidade. E aceito o fardo, Senhor, da missão. Se eu não sei qual é a missão, me diz. Se eu ainda não conheço a minha missão, me esclarece. Na direção que tu vai me mostrar, que eu já entenda que essa direção é baseada na vocação. Prosseguindo para o alto, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, como Paulo diz. E aí, se você tiver essa parceria de verdade com o Senhor, essa direção do Senhor, recebendo o fardo do Senhor, que Ele não dá um fardo maior do que você possa carregar, aí você vai experimentar alívio no Senhor. Se você está cansado, atenda ao convite da graça de Jesus. Entregue-se a Ele completamente e receba a direção, a parceria e a missão que Ele tiver para você. Vamos fazer uma oração encerrando? Pai amado e querido, eu te louvo e agradeço pela tua bondade e riqueza, Senhor, como logo no começo oramos. Mas essa bondade e riqueza, Senhor, aparece para nós em forma de convite também. Um convite para nós vivermos uma vida, Senhor, de parceria. Uma parceria que traz alívio para as nossas almas. Almas, ó Deus, que estão cansadas, sobrecarregadas das responsabilidades, das tarefas, e que muitas vezes são trabalhos tão árduos, mas que também não levam a nada. Por isso, Senhor, nós aceitamos o teu convite para recebermos de ti a direção, a parceria e a missão. Esteja, Senhor, abençoando as nossas vidas, conduzindo elas, dando-nos sabedoria, nos capacitando, nos ensina de verdade, Senhor, para que aprendamos de ti, que é bom e humilde de coração. Pois todos, ó Deus, queremos experimentar desse alívio espiritual. Nós estamos vivendo um momento, ó Deus, que está colocando pressão sobre muitas pessoas. São cargas muito difíceis de carregar. E eu te peço, Deus, que na leveza do ser de Cristo Jesus, Ele nos ajude nesse momento tão difícil que estamos vivendo da sociedade mundial. Em nome de Jesus, ó Deus, também quero aproveitar para orar pelos meus irmãos e irmãs, principalmente para aqueles que mais estão, Senhor, sendo afetados pela quarentena, pelo isolamento, pela falta, Senhor, de atividades, por estar presa nas suas próprias casas. Abençoa essas pessoas, fortalece elas, dá alegria a elas. Dirige, Senhor, ser parceiro e dá a elas uma missão que elas possam, Senhor, ter como atividade terapêutica. E assim, Senhor, fazer a tua vontade. Quero orar pelos meus irmãos enfermos, que tu cure, dê saúde e força ao seu corpo físico. Quero orar, Senhor, por aqueles que possam ainda estar desempregados e que eles consigam, Senhor, logo, logo, um trabalho e portas de emprego se abram para eles. Em nome de Jesus. Senhor, esteja abençoando cada um dos meus irmãos e irmãs. Tu é aquele que conhece cada um. Tu conhece e sabe até quantos cabelos tem na cabeça de cada um. Muito mais tu conheces, Senhor, as dores, as dificuldades, as tribulações, as angústias que cada um passa. Eu te peço, Senhor, ser com essas pessoas, pois tu és um Deus bondoso. Tu és assaz benigno. Então age com bondade e misericórdia para com meu irmão e minha irmã, Senhor, em nome de Jesus. No mais, abençoa a nossa semana e que possamos, ó Deus, durante essa semana, ter a tua direção, a tua parceria e fazendo a tua missão, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Receba uma bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e amado Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre você,
sobre a sua casa, sobre a sua saúde e sobre o seu emprego, desde agora até a vida de Cristo Jesus. Amém. Amém. Seja Deus gracioso e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu amor, o seu caminho, a sua salvação. Seja Deus gracioso